Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai abordar mais um quadro da série Temas Relevantes. E o tema da vez, olha, é super importante. Uma revisão completa sobre trombombolismo pulmonar. Todo esse material foi elaborado pela Medcast e é baseado nas diretrizes mais recentes do Ministério da Saúde e nos protocolos brasileiros atualizados. Então, vamos juntos desvendar essa emergência médica que muitas vezes começa silenciosa, mas pode ter consequências bem sérias. Pois é, essa é a pergunta-chave que define o problema. O que acontece quando um coágulo resolve, digamos, viajar pelo corpo e vai parar justamente nos pulmões? É uma situação de emergência, às vezes bem silenciosa no começo. Então vamos mergulhar fundo para entender como isso acontece e, claro, como é a abordagem correta. Para a gente entender de um jeito fácil, imagine a artéria pulmonar como se fosse a principal rodovia que leva o sangue do coração até os pulmões, para ele ser oxigenado. O TEP, ou tromboembolismo pulmonar, acontece quando um acidente, no caso um coágulo, bloqueia essa via. E o ponto crucial aqui é que esse bloqueio, esse engarrafamento, pode ter consequências gravíssimas. Tá, então como é que essa jornada perigosa se manifesta no corpo? Qual é o primeiro alarme que soa? O primeiro passo de tudo é saber reconhecer os sinais de alerta. Bom, aqui estão os 3 sinais clássicos, a chamada tríade do diagnóstico de TEP. Quando o paciente chega com essa combinação, uma falta de ar que veio do nada, uma dor no peito que piora quando respira fundo, sabe? E junto com isso, uma respiração bem acelerada. Pronto, o sinal de alerta para a TEP acende na hora. Mas de onde vem esse coágulo? Na maioria esmagadora das vezes, a história não começa no peito não. Ela começa lá embaixo, nas pernas, com uma condição chamada trombose venosa profunda, a TVP. Um pedacinho desse trombo se solta e aí sim começa sua viagem perigosa em direção aos pulmões. Ok, a suspeita foi levantada. A partir daí, começa uma verdadeira investigação para confirmar o diagnóstico. E para isso, a equipe médica tem algumas ferramentas que são cruciais. A angiotomografia, ou angio-TC, é a nossa principal testemunha nesse caso. Ela dá uma visão super clara, quase uma fotografia do interior das artérias pulmonares, mostrando exatamente onde o bloqueio está. É o exame que, como a gente diz, bate o martelo no diagnóstico. Agora, o que é bem interessante aqui é a estratégia por trás dos exames. O dímero D é um exame de sangue muito sensível. Se ele dá negativo num paciente de baixo risco, a gente pode praticamente descartar TEP. Mas, atenção! Se ele der positivo, não confirma. Apenas diz para a gente seguir investigando. E aí entra a angio-TC, que é super específica e vai nos dar a resposta final. E a investigação não para por aí não. Como a gente vê aqui, os sintomas do TEP podem imitar várias outras condições, desde o infarto até uma crise de ansiedade. Por isso que a confirmação precisa do diagnóstico é algo absolutamente vital. Beleza, diagnóstico de TEP confirmado. A próxima pergunta é: qual o tamanho do perigo nesse exato momento? A resposta para essa pergunta vai ditar todo o plano de ação a partir de agora. Este quadro aqui mostra exatamente a matriz de decisão. Se o paciente está em alto risco com instabilidade hemodinâmica, ou seja, com a pressão lá embaixo, em choque, a ação precisa ser imediata e agressiva. Se ele está estável, mas o coração já mostra sinais de sobrecarga, o risco é intermediário. E se está tudo estável, sem sinais de sobrecarga, é baixo risco. Cada nível desses vai ditar um caminho de tratamento diferente. Com o risco definido, é hora de agir. A escolha do tratamento é uma consequência direta dessa avaliação de risco, e o caminho que a gente tem que seguir é bem claro. O fluxograma é bem direto. Pacientes de alto risco, aqueles em choque, precisam de uma intervenção poderosa para dissolver o coágulo rápido, que é a trombólise. Para todos os outros, o tratamento principal é a anticoagulação, para impedir que o coágulo cresça e que novos se formem. Então, o ponto crucial aqui é que, para a grande maioria dos pacientes com TEP, a anticoagulação é a pedra angular, é a base do tratamento. Ela dá ao corpo a chance de se recuperar e, claro, previne futuras complicações. Depois que a emergência é controlada, a história não acaba. O foco agora se volta para garantir que isso não aconteça de novo. A prevenção envolve várias frentes, sabe? Desde dar medicamentos preventivos para pacientes internados que têm mais risco, incentivar que eles se movimentem logo, até controlar fatores de risco como obesidade e tabagismo. Tudo isso ajuda a diminuir a chance de novos coágulos se formarem. E por quanto tempo dura o tratamento? Bom, para um primeiro episódio de TEP, a terapia com os anticoagulantes geralmente dura de 3 a 6 meses. É um período super importante para a recuperação e para a prevenção de novas ocorrências.
Se a gente tivesse que resumir tudo numa única frase para guardar na memória, seria esta aqui. Diante de uma falta de ar súbita, o caminho é pensar em TEP, confirmar com o anjo-TC e tratar com anticoagulação. Esse é o link mental que a gente precisa ter. E isso nos leva à nossa mensagem final. A suspeita clínica é o primeiro passo e o mais importante de todos. Sem ela, todo o resto do processo nem sequer começa. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós falamos sobre o tromboembolismo pulmonar. No nosso link mental, a dica para levar daqui é: diante de uma dispneia súbita, pense em TEP. Confirme com anjo-TC e trate com anticoagulação. A principal lição é a importância da suspeita. Diante de uma falta de ar súbita e uma dor no peito que piora ao respirar, a pergunta deve sempre ser feita: será TEP? Siga o nosso podcast no Spotify e também no YouTube. Entre no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde é possível ter acesso aos PDFs do tema. E, claro, compartilhe este episódio com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo áudio.